Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o item 17, intercessão. Irmãos, orai por nós. Paulo, 1 Tessalonicenses 5:25. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao autonomismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue, espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre, a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é um dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vê-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não duvides dos bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Que tenhamos toda uma ótima reunião. Boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, né, reunidos. É uma das oportunidades que nós temos durante a semana, que é de buscar o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, que é através dessas nossas reuniões. E a nossa reunião de hoje já teve início com essa leitura que a Deise acabou de fazer para nós. Agora, logo em seguida, farei uma prece para unirmos mais os nossos pensamentos. E logo em seguida, após a prece, a Thelma nos trará a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita, essa mensagem do Evangelho, que com certeza vai nos trazer bastante luz nesse momento difícil, né, pelo qual nós estamos passando. Então, logo após o Evangelho, a Lúcia vai conduzir as nossas vibrações, que é aquele momento onde nós doamos o melhor de nós em benefício dos nossos irmãos. E após as vibrações, a Márcia vai conduzir o relaxamento, que é aquele momento onde nós nos desligamos de tudo, para logo em seguida receber o passe. E depois, no final, nós retornamos para fazer uma prece de encerramento. E como agora nós vamos fazer uma prece pedindo o auxílio, no final da reunião nós vamos agradecer pelo auxílio que vamos receber durante esse tempo que vamos passar juntos nesta noite. Então, convido a todos, neste momento, a fechar os olhos para melhor concentração. E juntos vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a equipe espiritual responsável por nos dar condição de fazer essa reunião, em união com os nossos mentores espirituais, e vamos pedir
que nos ajude nesta noite a nos manter com os nossos pensamentos elevados. E assim, melhor aproveitar cada fase dessa nossa reunião. Absorver as palavras do Evangelho. Doar o melhor de nós no momento das vibrações. E abrir a nossa mente e o nosso coração para receber as energias reparadoras para o nosso físico e nosso espírito no momento do passe. E juntos, então, vamos em pensamento elevar a Deus a prece que Jesus nos ensinou para nos ligarmos e assim estarmos preparados para receber esse banquete desta noite. Dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja. E com essa prece, pedimos a permissão para continuar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos, ainda que dessa maneira virtual, mas unidos em pensamento, com os nossos corações, unidos ao plano espiritual, para mais uma vez relembrarmos uma das grandes lições deixadas pelo Mestre Jesus quando aqui esteve encarnado entre nós. E a lição de hoje, ela está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título o Cristo Consolador. E nós nos ateremos aos seus itens de 1 a 4, que dizem sobre o jugo leve e o Consolador prometido. E depois o item 6, que nos traz instruções dos Espíritos sobre esse capítulo. Vou começar relendo um trecho do Evangelho que está em Mateus, capítulo 16, versículos 28 a 30. Diz assim: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entendi. Se nós formos ao dicionário, ao Aurélio, procurar o que é a palavra jugo, a gente vai encontrar que significa opressão, submissão, domínio. E a gente sabe que na época em que Jesus esteve encarnado, os judeus viviam sobre o jugo de Roma, sobre o domínio de Roma. E como ele dizia, né, ele usava de parábolas, ou seja, ele usava de situações do cotidiano para se exemplificar de forma mais clara quando ele falava àqueles que os ouviam. Ou seja, ele procurava formas, né, mais práticas para mostrar, para trazer os seus ensinamentos. E se hoje, né, a gente ainda muitas vezes tem dificuldade de interpretar o que ele realmente queria dizer, né, imaginemos naquela época, né, o quanto era difícil, e ele sabiamente achava, né, essa forma, então, de parábolas para conversar com aqueles que estavam ao seu redor. A gente sabe que Moisés deixou para a humanidade, né, para todos nós, a ideia de um Deus único. E aí veio Jesus mostrar, né, o caminho do bem
exemplificando. Então, né, esse nosso Criador soberanamente misericordioso e justo, não podia ter nos dado um exemplo maior, né, que foi Jesus com toda a sua humildade, para justamente exemplificar o que é que esse nosso Criador espera de cada um de nós, seus filhos, né, que nos criou a sua imagem e semelhança. E, na verdade, Jesus, sem dúvida, foi o grande exemplo, né, da moral e da lei desse nosso Criador. E o Espírito da Verdade, em que se fala, e nós falaremos adiante, no Livro dos Espíritos, eles colocam, né, que todos os sofrimentos encontram sua consolação na fé e na confiança da justiça de Deus. Então, se a gente acredita, né, que realmente esse Criador nos criou a sua imagem e semelhança, ou seja, com a perspectiva de podermos chegar ao menos perto da perfeição que Ele a gente não pode imaginar que Ele vai querer nada de ruim para nenhum de nós, seus filhos. Ou seja, absolutamente tudo que nós passarmos sempre será para o nosso crescimento, sempre será para a nossa evolução, né? Nós estamos todos aqui, né, nessa grande escola que é a vida, para melhorarmos como pessoas, para melhorarmos como espíritos eternos que somos. E ele nos dá, né, quantas chances forem necessárias. Eu costumo dizer que se alguém tem pressa em aprender a consolidar essas lições, em praticar aquilo que ele espera de nós, somos nós. Ele sempre nos perdoará quantas vezes errarmos e sempre estará pronto para nos dar novas oportunidades. Então, nesse trecho, a gente vê o convite do Mestre Jesus para irmos até Ele, pois se o fizermos, seremos aliviados. E aí vem a pergunta, né? O que seria, então, que ele queria dizer, vinde até mim, vós que os achais sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, o que será que era isso, né? Ir até Jesus. Será que estarmos aqui hoje nessa reunião é uma forma, né? Ou irmos ao centro espírita ou qualquer outro templo religioso? O que mais a gente precisa fazer para realmente estar indo ao encontro dele? E sem dúvida, né, a grande responsabilidade que ele nos pede, até nos exige, é que aprendamos a lei desse Deus soberanamente justo e misericordioso. E isso ele diz que é o seu fardo, a prática dessa lei, e que, portanto, esse fardo é leve. E o seu jugo é suave, ou seja, praticarmos essas leis, né, é justamente aquilo que ele espera de nós, para que a gente seja ajudado, que a gente seja consolado. E ele nos deu o caminho, né, melhor do que ninguém. Ele mostrou que o seu jugo leve é justamente o seu evangelho, é seguir aquilo que nosso Pai espera de cada um de nós e que ninguém melhor que ele seguiu. Ou seja, é a prática do amor e da caridade. E por isso ele chama de um fardo suave. Ou seja, é importante que a gente realmente sempre se lembre, né, nos momentos de dificuldade, de buscarmos a sua ajuda. A gente costuma dizer que o Evangelho ele pode ser considerado como uma farmácia, onde a gente vai lá buscar o remédio para aquilo que a gente precisa. E quantas vezes
A gente, numa reunião como essa, ou numa leitura, a gente fala, nossa, isso foi feito para mim, é isso que eu precisava ouvir. E aí tem um outro trecho nesse capítulo, que está em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 20, em que ele nos diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conhecereis. Está convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, ele disse, né, que a gente teria este Consolador que nos relembraria do que ele nos ensinou. Ele nos prometeu, na verdade. Isso ele o fez no seu último discurso aos apóstolos, no Monte das Oliveiras, um pouquinho antes de ser preso e crucificado. A gente comemorou, né, nesse final de semana, a ressurreição de Jesus, né? E pudemos relembrar tudo que ele passou, com o grande intuito justamente de ser, né, o exemplo daquilo que a gente precisava praticar, né? E ninguém mais do que ele teve a sua humildade, a sua compaixão, né? E mesmo lá sendo crucificado, pedir a Deus que perdoasse aqueles que estavam fazendo aquilo, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E nessa promessa que ele fez, então, um pouco antes de ser crucificado, ele prometeu a vinda desse Consolador, né, no futuro, e isso, sem dúvida, em relação à doutrina cristã, ou seja, alguém, algo, né, que viesse nos relembrar aquilo que ele estava dizendo e de nos tornar ainda mais claro aquilo que ele estava ensinando. Na Gênese, sob o título de Predições do Evangelho, Kardec afirma que, sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. E aí a gente se pergunta, né? Seria necessário Jesus informar isso, né? Qual a necessidade dele dizer naquele momento em que esse Consolador viria? Talvez porque o cristianismo verdadeiro seria esquecido ou distorcido por dogmas ou até por práticas, né, não tão comuns ou até estranhas, muito provavelmente. E a gente hoje é testemunha disso. E que, na verdade, esse Consolador, então, viria para adotar as verdadeiras práticas cristãs. E, sem dúvidas, muitas, né, foram as razões para que Jesus fizesse essa promessa, né? Prometesse o aparecimento desse Espírito de verdade como o Consolador, como uma oportunidade, então, de uma revelação mais completa, uma vez que naquela época, muito provavelmente, o homem ainda não estava pronto, amadurecido para compreender, né? E, de novo, se hoje a gente ainda muitas vezes não compreende muito bem, imaginemos, né? Tantos anos atrás, como ainda era ainda mais difícil essa compreensão.
E mais ainda, né, de que esse Consolador viria para corrigir as distorções que, de uma forma ou outra, a mensagem evangélica sofreria. E como, sem dúvida, sofreu ao longo dos tempos. Se a gente, às vezes, se pega perguntando, né? Será que se Jesus voltasse hoje aqui, né? E fizesse um pouquinho do que ele fez, será que todos ainda o entenderiam? Muito provavelmente não. Então, que dirá naquela época? E aí a gente pode, né, imaginar de que, como Kardec que anunciou, que esse Espírito da Verdade, que esse Consolador, poderia ser uma outra doutrina, né? Particularmente a doutrina espírita, que fala de uma forma mais clara, que tenta, né, abrir essa cortina para o nosso entendimento. Será que a gente pode, né, imaginar isso? Muito provavelmente sim, né? E por que isso? Porque se a gente olhar os pilares da doutrina espírita, ela justamente traz aquilo que ele falou, né? O amor e a caridade como seus pilares, né? Essa forma que Jesus dizia que esse era o caminho para que a gente chegasse até o Pai, ou seja, ele era o caminho e ele era o grande exemplo, né? De humildade, de justiça, de caridade, de amor, né? Uma vez que amou e pediu perdão para aqueles que o crucificaram. Sem dúvida, né, em todo esse processo de evolução humana, e aí a doutrina espírita, com essa grande oportunidade que são as várias reencarnações, nos dando, então, todas as chances, né? Cada qual, sem dúvida, com as suas necessidades. As necessidades de minhas para evoluir são diferentes das da Márcia, das da Elisa, das da Rose, enfim, cada um de nós está aqui para aprender, porque se a gente já tivesse aprendido, a gente não estaria aqui encarnado nesse planeta que ainda é de provas e expiações. E que, particularmente nesse momento, a gente está passando por uma situação única, né? O mundo está passando, ou seja, todos os habitantes desse planeta estão passando por uma situação que a gente custa entender, né? E às vezes se pergunta por quê, quando na verdade a nossa pergunta deveria ser para quê? Para que nós estamos passando por isso? O que é que a gente ainda não aprendeu? E justamente o Espiritismo nos explica isso claramente nessa parábola. Ele nos diz, né? Jesus nos disse que quando ele se fosse, ele pediria ao Pai que nos enviasse um outro Consolador. E que este Consolador estaria conosco eternamente. Mas que ele não poderia vir para todos, porque nem todos poderiam vê-lo, ouvi-lo e entendê-lo. Se a gente tenta, né, observar essas palavras, sem dúvida, Jesus já foi um grande consolador, nos trazendo essa esperança de um mundo espiritual, da progressão das nossas vidas, da nossa progressão como espíritos eternos, da necessidade, então, da reencarnação. Ele dizia, né, isso em várias das suas frases. Por exemplo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o que é esse nascer de novo? Né? A gente só pode entender como a reencarnação. E quantas vezes, quantas nós precisarmos, né, para chegarmos àquilo que a gente pretende chegar, né? E a importância de tudo isso
sem dúvida está, né, em todas as atitudes do Mestre Jesus quando aqui esteve, sem dúvida o grande Mestre. E ele disse ainda que tudo o que nós buscarmos conhecer e aprender ficará conosco eternamente. Ou seja, todo conhecimento não vai se perder com a morte do corpo físico. Nós levaremos conosco, né, para a nossa eternidade de espíritos eternos que somos, uma vez que somos, então, espíritos imortais. E a gente pode, né, dizer que esse Consolador prometido pode ser todo esse conhecimento e toda essa bagagem que a gente vai adquirindo ao longo das nossas vidas, nas nossas várias encarnações. E a grande necessidade, né? O que é que mais a gente precisa para crescer, para evoluir como espíritos? Sem dúvida, o amor ao próximo, né? Aquilo que ele pediu que a gente fizesse e exemplificou, né? Amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, fazermos ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. E ao possuir esse entendimento, a gente sem dúvida vai além, que não só fazendo isso, mas tentando exemplificar isso no nosso dia a dia, a todos aqueles que estão à nossa volta. Sem dúvida, esse é o grande exercício da caridade que tanto o nosso mestre nos pediu. Isso não quer dizer que a gente deva induzir ninguém a acreditar no que a gente acredita, né? Muito pelo contrário. Mas sim, com o nosso exemplo, tentar mostrar isso no dia a dia. E a gente tem inúmeras oportunidades para isso. Isso se chama, sim, caridade, amor ao próximo, né? E com isso, com essa prática, é que a gente vai crescer, então, como espíritos. E a gente pode dizer, então, que esse Consolador é toda a luz de conhecimento que a gente adquirir. E mais ainda, né? Todo o conhecimento que a gente conseguir adquirir e conseguir passar para quem estiver ao nosso lado. E esse último trecho desse evangelho, que é, então, ditado pelo Espírito da Verdade, isso feito em Paris, em 1861, diz assim: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. E aí a gente lembra, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Disse ainda: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos, para vos tornar perfectíveis. O que quer que modeleis, serão vós mesmos a vossa maleável argila,
a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Então, né, que missão, né, a gente tem? Quer dizer, nós somos os grandes responsáveis de nos moldarmos. Nascemos todos, então, com a centelha divina em cada um de nós, mas cabe a cada um de nós fazer essa centelha frutificar em nós e naqueles que estão à nossa volta. Então, a gente realmente precisa, né, relembrar dessa grande lição, desse grande mestre, e pedir a Deus a espiritualidade superior, né? Pedir a Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, que nos ajude todos os dias, né? A aumentarmos essa bagagem positiva, a aumentarmos essa luz dentro de cada um de nós. Aumentar, então, o potencial consolador que está dentro de cada um de nós, para que a gente, né, um dia consiga brilhar e iluminar o nosso caminho, o caminho daqueles que estão à nossa volta, uma vez que a gente acredita sim que tem esse potencial. E mais ainda, que temos todas as chances que precisarmos, né? Nosso Pai não tem pressa. Se a gente aqui, como pais encarnados, né, perdoa 1000 vezes os filhos aqui em cada vida, imagina esse grande Pai, né, que é o nosso Criador. Então, que a gente consiga, né, se lembrar disso, pedir essa ajuda e praticar, né, essa busca de ensinamentos para aumentar essa nossa bagagem, uma vez que a gente vai levar com a gente, né, para a nossa vida de espíritos eternos. E, sem dúvida, conseguiremos sim sermos luzes, sermos consoladores, como Jesus aqui nos mostrou. Então, que a gente consiga, né, progredir nessa grande escola, apesar de todas as dificuldades, lembrando que cada dificuldade tem um papel, tem uma importância. Então, com resignação, com paciência, a gente seguir esse caminho, né, uma vez que ele nos disse que esse seria o caminho para chegarmos a nosso Pai. Que tenhamos, então, todos uma ótima assistência, um ótimo caminho, um caminho mais leve a seguir. Obrigada. Bom, e assim, fortalecidos pelas palavras desse Evangelho, que nos estimula a ter fé no futuro e na justiça de Deus, nosso Pai, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos para tudo e para todos. Respiremos profundamente, fechemos os nossos olhos e vibremos por todas as moradas do Pai, em especial pelo nosso planeta, que se encontra fragilizado neste momento. Que a consciência das pessoas que se encontram em posição de direção, decisão, seja iluminada a praticar atitudes buscando justiça, paz e igualdade entre todos. Vibremos pela confraternização e paz em todo o planeta, que nos sintamos cada vez mais unidos e compelidos a praticar os ensinos do Evangelho de Jesus
cujo fundamento maior é amor e caridade. Pelos espíritos encarnados e também pelos desencarnados. Vibremos pelas equipes de assistência material e espiritual. Vibremos por todos os doentes, pelos médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, pelos hospitais, por todos aqueles que estão longe de qualquer recurso. Vibremos pela velhice desamparada, pelas crianças órfãs e abandonadas, pelos que dormem nas ruas, sem lar e sem amizade. Vibremos também pelos suicidas, para que possam ter novamente a bênção de uma encarnação para a redenção dos seus espíritos. Vibremos por todos os nomes anotados no caderno de vibrações, que cada um sinta o toque desta força, desta energia. Vibremos pela fluidificação das águas de nossos lares, que elas sejam o bálsamo de saúde para fortalecimento do nosso corpo e espírito. Vibremos pelo nosso lar e pelos queridos com quem convivemos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes com muita saúde, alegria, compreensão. E tudo isso transborda por portas e janelas, envolvendo todo e a todos. Agora vibremos por nós mesmos, que alcancemos o equilíbrio, a saúde, a coragem, para sermos cada vez mais fortes como trabalhadores na seara do Mestre. Que assim seja. E ainda, com os nossos olhos fechados, procuremos uma posição confortável e estável para os nossos pés, pernas, para os nossos braços e mãos. Vamos soltando tranquilamente o nosso corpo na cadeira, no sofá, deixando a nossa mente limpa, tranquila e concentrando em nossa respiração. Respirando profunda e lentamente. Vamos soltando o ar vagarosamente pela boca, sem pressa. Mais uma vez. Inspiremos e expiremos devagar. Mais uma vez, de forma suave e tranquila. Mentalizemos agora um ponto de luz no alto da nossa cabeça. Uma luz que se expande, nos envolve, nos abraçando. Uma luz que nos traz energias calmantes e reparadoras para o nosso corpo. Energias relaxantes para todos os nossos músculos. Da cabeça,
face, queixo, pescoço, ombros, braços, mãos, costas, abdômen, quadris, pernas e pés. Estamos nos sentindo nesse momento totalmente relaxados através desse fluxo de energias, esse fluxo que envolveu todo o nosso corpo, cada parte do nosso ser, todos os órgãos, as células, nossa pele, nosso sangue, e nos trouxe saúde física, mental e espiritual. Nesse momento, relaxados, essa luz, esse fluxo de energia nos coloca em contato com a espiritualidade amiga para que possamos receber o passe coletivo. Muita luz. E que assim seja. Chegamos, então, nos momentos finais da nossa reunião, que é aquele momento onde nós vamos agradecer por tudo que recebemos nesta noite. E com certeza recebemos bastante. Vamos agradecer pelas palavras do Evangelho, que nos fortalece, que nos trouxe esclarecimento, que nós precisamos confiar em Deus, que nós precisamos ter mais fé, que nós precisamos continuar caminhando rumo à nossa evolução. Vamos agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos. Agradecer por essa doutrina que muito nos ajuda, que muito nos esclarece. E também ter a certeza que nós nunca estamos sozinhos, que temos sempre um amigo por perto para nos amparar nos momentos difíceis. E ter a certeza que tudo isso, todo esse momento pelos quais nós estamos passando, que a humanidade está passando, nós temos que acreditar que vai passar. Com certeza vai passar. Então vamos assim, nos abraçando fluidicamente, nos despedindo uns dos outros e nos despedindo da espiritualidade amiga, sentindo este abraço de boas energias e que nós possamos nos manter em paz e em equilíbrio durante toda esta semana. E assim estarmos novamente reunidos para mais uma reunião, mais um encontro virtual, mas que é de muita importância para todos nós neste momento pelo qual estamos passando. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Boa noite, obrigada a todos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.